Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de aspectos celulares e moleculares da inflamação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é a respeito de mediadores anti-inflamatórios. Pessoal, o tema inflamação ele é um tema muito importante e ele está ligado a diversas doenças do nosso cotidiano. Então nós temos aí doenças relacionadas ao coração, doenças relacionadas a câncer, doenças relacionadas ao Alzheimer e outras doenças crônico-degenerativas. E nós temos então buscado pela ciência maneiras de tentar combater essa inflamação e reduzir a mortalidade dos nossos pacientes, reduzir a comorbidade dos nossos pacientes e tentar buscar uma melhor qualidade de vida. Então, para isso, um vilão nessa história é a inflamação. Para que então essa resposta inflamatória seja factível da gente pensar, a gente sempre tem que pensar nela em um eixo de intensidade e em um eixo de tempo. Uma inflamação normal, ela tem um começo, tem um pico e depois tende a um declínio, né? Porém, uma inflamação crônica, ela tende a se manter num platô. E esse tempo de manutenção desse platô, ele é indefinido. Ele pode ser alguns meses, ele pode ser alguns anos, tudo depende do tipo de inflamação. Para que esse processo inflamatório ele seja reduzido ou esse processo inflamatório crônico ele venha a ser eliminado, tem se buscado hoje vias anti-inflamatórias que possam modular a ação dessa resposta inflamatória e buscar maneiras mais seguras de combater essa inflamação. Hoje, o que a gente sabe sobre o processo inflamatório? Hoje a gente sabe que um importante componente do processo inflamatório são os mediadores inflamatórios, são as células inflamatórias e são as moléculas de adesão que atuam no processo de captura, rolamento, ativação, adesão, migração e manutenção dessas células migradas no tecido. Entendendo então todo esse processo, o que a gente busca? A gente busca conhecer maneiras de regular esses mediadores que atuam no rolamento, que atuam na adesão, para tentar reduzir a porcentagem de células que aderem e aumentar a porcentagem de células que se desligam. Dessa maneira, nós teríamos um processo inflamatório mais brando. Hoje nós temos várias moléculas diferentes que atuam nessa resposta inflamatória, regulando a mesma. Nós podemos falar de algumas proteínas, como a proteína anexina 1, a proteína TSG6, galectina 1, ACTH ou melanocortinas, as heat shock proteins, as interleucinas, o hemioxigenase 1, etc. Também existem outras moléculas que também podem atuar como moléculas anti-inflamatórias, como adenosina, cortisol, prostanoides, óxido nítrico, monóxido de carbônio, lipoxina 4, resolvinas, heparinoides e assim por diante. Aí alguém pode olhar para essa lista aqui e falar, mas professor, interleucina
prostanoide. Óxido nítrico. Desde quando essas moléculas são moléculas anti-inflamatórias? Pessoal, aqui é muito importante a gente ter o conceito de que uma molécula que atua na resposta inflamatória, dependendo da dose, ela pode ter um componente regulatório. Ela pode atuar de maneira anti-inflamatória. Então, o óxido nítrico, na medida certa, ele tem uma importância grande na regulação dos neutrófilos. Os prostanoides também. Na regulação certa, eles mantêm o tônus da musculatura lisa. As interleucinas, tem vários tipos de interleucinas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a interleucina 10, ela tem importante ação regulatória no processo inflamatório. A gente sabe, inclusive, que hoje a interleucina 10 é uma importante molécula liberada pelos linfócitos Treg, que fazem a regulação da resposta inflamatória. Bom, se a gente ficar aqui conversando sobre cada uma dessas moléculas, cada uma dessas moléculas daria uma aula. Então, a nossa intenção hoje aqui para vocês é falar sobre a anexina 1. A anexina 1, gente, ela é uma proteína muito antiga. Ela hoje, a gente tem o conhecimento que ela está descrita em micro-organismos muito antigos. Hoje a gente conhece várias moléculas que a gente chama de anexinas. Então nós temos aí uma super família de proteínas muito grande, muito diversa, que a gente conhece então como anexinas. Filogeneticamente dizendo, a primeira anexina que surgiu é hoje a anexina descrita como anexina 13. Então, apesar dela ser descrita como anexina 13, a gente sabe que, filogeneticamente dizendo, ela foi a primeira anexina a surgir. Depois, se derivou uma outra molécula que foi a anexina 7, a anexina 11, a anexina 4, 8, 5, 6, 10, a 6, 3 linha, anexina 3, anexina 1, anexina 2 e anexina 9. Então, a anexina 9 hoje é a mais recente molécula desenvolvida. Aqui, quando a gente fala de desenvolvimento de moléculas, a gente fala surgimento de moléculas a partir de mutações, enfim, evolução filogenética. Então, como vocês podem ver, a molécula que a gente vai conversar hoje é a anexina 1. E essa anexina 1, ela está bem aqui, quase na ponta, uma das últimas moléculas a ser desenvolvidas. E hoje a gente sabe, então, que ela tem um importante papel na regulação da inflamação. Uma outra molécula de anexina bem conhecida é a anexina 5. A anexina 5 tem uma relação importante aí com a apoptose. Então, muitos de vocês devem conhecer a anexina 5 devido a essa relação com a apoptose. Muito bem, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre a anexina 1. Todas as anexinas, elas têm algo em comum. Todas as anexinas, elas têm cadeias repetidas. Então, as anexinas, elas têm 4 cadeias repetidas. Essa aqui, representada em laranja, essa representada em roxo, essa representada em verde e essa representada em azul. Essa molécula, essa macromolécula, através dessas cadeias repetidas, elas têm a capacidade de se ligar a fosfolipídios e elas também têm sítio de ligação de cálcio. Então, por isso que a gente fala que as anexinas são moléculas ligantes de cálcio e moléculas ligantes de lipídio.
Mas todas as anexinas elas têm algo diferente, que é essa região N-terminal. Aqui embaixo a gente tem representação plana dessa molécula. Aqui as 4 cadeias repetidas e aqui a porção N-terminal. Na anexina 1, hoje a gente sabe que esse resíduo N-terminal possui então uma sequência de peptídeos que tem capacidade de se ligar a receptores que vão desencadear uma resposta anti-inflamatória. Então, hoje a gente tem conhecimento que na anexina 1, essa porçãozinha N-terminal, que é constituída aí por 25 aminoácidos, então é a responsável por desenvolver esse controle da resposta inflamatória. A anexina 1, ela foi descoberta pela primeira vez em 1980. E o artigo célebre que fez essa descoberta foi esse daqui, publicado por Beckwell, onde ele chamou essa molécula de macrocortina. Por que macrocortina? Porque nessa época eles estudavam macrófagos e estudavam glicocorticoides, e eles verificaram que quando administrado o glicocorticoide nesses macrófagos, essas moléculas, essa célula parava de responder à inflamação. Porém, quando eles jogavam um bloqueador de síntese proteica, o glicocorticoide perdia o efeito sobre o macrófago. Então eles hipotetizaram que essa macrocortina era uma proteína derivada de macrófagos, estimulada por corticoide, para funcionar como um mensageiro secundário dentro da célula para gerar o efeito anti-inflamatório. E eles estavam corretos. A anexina ela é uma molécula que pode ser produzida por estímulo dos glicocorticoides, e ela então teria esse papel na regulação do processo inflamatório. O que a gente sabe mais sobre a anexina hoje? Então a anexina ela tem um efeito de inibição da fosfolipase A2, evitando a quebra do ácido araquidônico e geração de prostanoides e leucotrienos, bloqueio de algumas enzimas como a COX e a INOS, reduzindo de novo a formação de prostanoides e a formação de óxido nítrico. A anexina ela tem um paralelo com a IL-10, possibilitando assim a geração dessa molécula reguladora da inflamação. E a anexina ela bloqueia a produção de TNF-alfa e L1-beta. Então bloqueia importantes citocinas pró-inflamatórias. A anexina 1 também tem um papel importante na redução do extravasamento de leucócitos para o tecido. Mas o interessante é que ela não impede essas células de fazer rolamento e adesão. Então a célula faz rolamento, faz adesão, só que ela não migra, ela descola e sai. Outra coisa bastante interessante é que a anexina 1 está relacionada à apoptose de leucócitos e também está relacionada à opsonização de corpos apoptóticos por macrófagos, possibilitando então o clearance das células apoptóticas.
Outra coisa interessante que nós podemos apontar sobre os mastócitos, a danexina, é que ela pode regular a proliferação de células T e pode alterar a diferenciação de células T. Então, na presença de anexina, as células T elas se diferenciam para a célula TH1, ao invés de TH2. Então, nós temos aí alguns papéis importantes da anexina. Muito bem, então, hoje nós podemos dizer que a anexina ela é uma proteína produzida naturalmente pelo nosso organismo, então, a partir aí de efeitos endógenos ou por efeitos estimulantes de glicocorticoides sintéticos, a anexina 1 ela vai ser produzida no nosso organismo e ela pode afetar o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo, onde ela vai estar alterando o tráfego de neutrófilos, alterando a fagocitose de macrófagos, alterando a desgranulação dos mastócitos, alterando a proliferação de células T, mas hoje na literatura não existem efeitos claros a respeito das células B. Outra coisa importante que nós podemos estar falando é sobre os modelos experimentais que existem descritos na literatura, utilizando a anexina 1. Então, hoje, a anexina 1 ela tem diversos modelos experimentais que podem ser propostos. Então, nós temos, por exemplo, como eu falei para vocês, hoje a gente tem conhecimento que aquela região N-terminal composta de 25 aminoácidos, ela consegue mimetizar o efeito inflamatório. Assim como se eu administrar glicocorticoide nos meus animais, os meus animais vão produzir anexina 1 e essa anexina 1 vai ter um efeito anti-inflamatório nos meus animais. Então nós podemos estar utilizando desses mecanismos para estar fazendo essa determinação de ação da anexina 1. In vitro, o que a gente sabe que a anexina 1 faz? A anexina 1 afeta o edema, a anexina 1 afeta a migração leucocitária e ela afeta a febre. Nós também temos hoje descrito na literatura que a presença de anexina 1 em vivo pode afetar a redução do tamanho do infarto do miocárdio. Então, a anexina 1 teria aí um efeito benéfico em todas essas vias. In vitro, o que nós podemos falar sobre o efeito da anexina 1? In vitro, a anexina 1 poderia ter um efeito de liberação de grânulos de elastase nos neutrófilos, regulação da liberação de TNF-alfa, regulação da liberação de PGE e regulação de liberação de radicais livres, além de afetar negativamente a interação a adesão neutrófilo-endotélio. Hoje nós temos também um modelo experimental que foi desenvolvido a partir
dos animais nocaute para anexina 1. Então esses animais nocaute, eles foram desenvolvidos e a partir desses animais pôde-se verificar mais efeitos importantes da ausência da anexina 1 no organismo. Outra doença muito importante que acaba tendo um modelo experimental importante para ser estudado junto à anexina 1 são os modelos experimentais de artrite reumatoide. Então, aparentemente, a anexina 1 ela tem uma ação importante nessa doença que pode ter um componente autoimune, gerando anticorpos anti-anexina que poderiam estar limitando o controle do processo inflamatório na artrite e, consequentemente, limitando a regulação desse processo inflamatório. Hoje, na literatura, existem vários mecanismos de ação importantes da anexina 1, descrito tanto em células de seres humanos quanto nos sistemas murinos. E a anexina 1, inclusive, hoje está descrita no exudato. Então, hoje a gente conhece a anexina 1 sendo produzida e liberada no meio extracelular. Ou seja, anexina 1 presente no plasma sanguíneo. Aqui eu gostaria de estar apresentando para vocês a primeira publicação, que foi feita em 2003, onde esses animais nocaute para anexina 1 foram descritos. Então, esses animais, eles não têm diferenças físicas, não têm diferenças de comportamento, o seu peso corporal não tem diferença dos animais selvagens, eles se acasalam normalmente, têm filhos normalmente, porém, quando você analisa esse animal, ele tem uma diferença de produção das outras anexinas, tem uma superexpressão de COX-2 e uma superexpressão de fosfolipase A2 citossólica. O que indicaria aí que esse animal ele é mais propenso a desenvolver uma resposta inflamatória mais agressiva do que animais selvagens. Para desenvolver esse animal, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram um gene de uma bactéria, inseriram no cromossomo 9, que é o cromossomo que tem a sequência que desenvolve a anexina 1. Então, esse aqui seria o cromossomo 9 geral, essa aqui seria a sequência inserida, gerando esse cromossomo 9 mutado. Então, um animal, quando recebe um estímulo inflamatório, ele tenta gerar anexina. Então, ele começa aqui a fazer a leitura. Na hora que ele começa a gerar anexina, ele encontra essa sequência de bactérias, de uma proteína irrelevante bacteriana. Ele produz essa proteína bacteriana e para de ler o gene, de modo que a anexina 1 não é gerada. Aqui só para mostrar para vocês algo interessante, que quando um animal selvagem é estimulado à inflamação por zimosan, que é um polímero, na cavidade peritoneal, após 4 horas,
nós temos uma migração de neutrófilos nesse patamar. No animal nocaute para anexina 1, com o mesmo inflamógeno, com o mesmo tempo, nós temos esse patamar de inflamação. Então, a inflamação mais do que dobra, indicando aí uma superinflamação nesse animal. Através de experimentos com microscopia intravital, pôde-se então fazer um estudo em câmara de fluxo para verificar o rolamento, adesão e transmigração dos neutrófilos durante esse processo inflamatório nos animais selvagens e nos animais nocaute para anexina 1. E o que a gente pôde verificar? Que os animais, então, aqui é o nível de rolamento, aqui é o nível de adesão e aqui é o nível de migração. Aqui o animal não estimulado, aqui o animal estimulado com fator de estimulante de plaquetas a 1 nanograma e aqui é 100 nanogramas. O que a gente pode ver? No animal selvagem não tem diferença de rolamento dos neutrófilos. Porém, quando dado PAF, as células dos animais selvagens rolavam menos. Por que elas rolavam menos? Porque elas aderiam mais. Nos animais selvagens, elas rolavam mais. Em contrapartida, elas aderiam menos. Quando a gente dava uma dose de 100 nanomolar, uma dose assim absurda, né? 100 vezes mais. Quando a gente dava essa dose, o animal selvagem ele tinha uma velocidade de rolamento maior do que no animal nocaute. E o processo de aderência era menor nos animais nocaute do que nos animais selvagens. E quando a gente fala sobre migração, na dose de 1 nanomolar, o animal nocaute para anexina 1 tinha mais migração do que o animal selvagem. Já na dose de 100 nanomolar, os dois estavam iguais. Aqui, então, fazendo uma comparação dos animais tratados com substância salina, os animais tratados com zimozan, a gente pode, então, ver que o animal tratado com zimozan teve essa inflamação, enquanto que o animal nocaute para anexina 1 teve essa inflamação. Ou seja, a presença de anexina 1, ela mitiga a resposta inflamatória. Analisando agora uma molécula de adesão. Aqui nós temos, como exemplo, a molécula CD11B. CD11B é aquela molécula que é que permite a adesão firme, que é a integrina. Então, como vocês podem ver, no animal selvagem, nós temos um patamar de migração, enquanto que no animal nocaute, o patamar de migração sempre é o dobro. Isso com uma dose de 1 micromolar de FMLP, 3 micromolar de FMLP. 10 micromolar ficou maior, mas não maior que o dobro. Com o fator de ativação de plaquetas, a diferença era menor, mas ainda assim o animal nocaute tinha mais inflamação. Na dose 0,3, 1 e 3.
Agora vamos falar um pouquinho da artrite. Pessoal, olha só que barato. Nós temos essa imagem aqui para vocês. O animal selvagem e o animal nocaute. O animal selvagem aqui, ele está com com um processo de artrite, inflamação, e aqui o animal nocaute também. O que a gente percebe? Que o animal com artrite reumatoide selvagem, ele tem um desgaste cartilaginoso, tem uma migração leucocitária, mas essa migração é menor quando a gente compara com a velocidade de desgaste da cartilagem e o aumento do panículo inflamatório presente nesses animais. Fazendo aqui por scores, nós temos então maior dano nos sinoviócitos, maior dano de exudato, maior dano no tecido mole, que seria músculo, pele. O dano cartilaginoso acaba sendo igual nos dois, há uma pequena diferença de velocidade, mas acaba sendo igual. E dano ósseo acaba sendo maior no animal nocaute para anexina 1. Mecanismos de ação da anexina 1 em moléculas dos seres humanos. Então, hoje, como eu havia falado com vocês, aquela região N-terminal tem capacidade de se ligar a alguns receptores. E hoje a gente tem conhecimento que o receptor que se liga à anexina 1 é o receptor chamado de FPR. Esse receptor FPR, então, ele está presente em neutrófilos e monócitos. Existe uma variante também do receptor FPR-L1 e o receptor FPR-L2. O FPR-L1 está presente em monócitos e neutrófilos. O FPR-L2 está presente apenas em monócitos. Então, ao fazer essa ligação anexina com esse receptor, é que ocorre então o desencadeamento do processo de regulação da inflamação. Aqui então só mostrando para vocês uma imagem da molécula transmembrânica receptora que a gente conhece como FPR. Então esse aqui seria o FPR, o FPR-L1 e o FPR-L2. Então, ao estimular esse receptor, eu consigo fazer a regulação do fluxo de cálcio, a regulação da fosforilação da ERK, a regulação da ativação de óxido nítrico, a regulação da quebra da selectina, a regulação do desligamento do leucócito à parede endotelial e regulação do extravasamento do leucócito para o tecido conectivo. Pessoal, agora conversando com vocês a respeito de quantidade total de proteínas nas células. Aqui a gente fazendo um comparativo da anexina 1 com outras anexinas. Então, a anexina 1 nos neutrófilos, ela constitui um total de 3,6% do total de anexinas. Anexina 2 é 0,02%, anexina 3 0,75%, anexina 4 0,05%, anexina 5 0,19%, anexina 6 0,8%. Então, a anexina 1 ela é muito abundante no citoplasma. Aqui só para mostrar uma imagem de fluorescência, em verde nós podemos estar identificando a anexina 1. Aqui numa situação de uma célula normal não estimulada, aqui uma célula estimulada por inflamação.
Então, qual que é a hipótese que nós temos hoje para funcionamento da anexina 1? A hipótese é que a anexina 1 ela é produzida e estocada nos grânulos dos neutrófilos. Quando o neutrófilo é ativado, esse grânulo ele é extravasado, a anexina 1 então vai para o meio extracelular e ela se liga ao seu receptor. Essa ligação anexina com o seu receptor induz então a quebra da selectina e, consequentemente, a não migração do neutrófilo. Muito bem. Apesar disso tudo, então, nós temos algumas perguntas, né? Tudo bem, a gente entendeu que a anexina 1 ligando ao seu receptor vai desencadear um mecanismo que vai fazer essa quebra dessa selectina, então reduzir a migração desses neutrófilos. Mas a pergunta é, como ocorre essa quebra? Né? Por que ocorre essa quebra? Essas ainda são perguntas que a gente não tem resposta. Mas, de toda sorte, nós sabemos que hoje a anexina 1 ela é uma importante molécula relacionada a esse controle e hoje a gente, então, já tem aplicações farmacológicas dessa anexina 1 para tentar reduzir as doses de glicocorticoides nos pacientes, evitando assim os efeitos colaterais dessa molécula. Aqui eu só gostaria de mostrar para vocês um trabalhinho meu, que eu fiz no meu doutorado, onde eu trabalhei com septicemia. Na septicemia, eu verifiquei que animais tratados com uma dose alta de LPS, uma pequena quantidade de animais morria, 10 nanogramas por quilo, mas todos os animais nocaute para anexina morriam. Nós ficamos bastante intrigados com isso e nós fomos verificar o que levava a essa morte desses animais. Nós verificamos que, frente à ausência de anexina 1, a migração celular era muito intensa, a liberação de citocinas era muito intensa e, consequentemente, levava o animal a um choque. Com relação ao papel da anexina na apoptose, então hoje a gente sabe que a anexina 1 ela pode induzir o neutrófilo a entrar em apoptose, e a presença de anexina 1 nesse corpo apoptótico pode servir como sinal de opsonização para que o macrófago consiga fagocitar esse corpo apoptótico. Então, hoje a gente tem um conhecimento bastante amplo do papel endógeno e exógeno da anexina 1 na resposta inflamatória, colocando então essa molécula como um papel potencial no desenvolvimento de novas drogas anti-inflamatórias com menor efeito colateral, quando a gente compara a corticoides. Aqui então só para mostrar para vocês o grupo de pesquisa que trabalha com anexina. Esse aqui é o pesquisador principal, que ele se chama Mauro Perretti. Ele é do Instituto William Harvey Research Institute, que fica sediado em Londres. Esse daqui é a equipe de pesquisa que trabalhava com ele à época que eu fiz meu doutorado. Esse rapaz simpático aqui atrás sou eu. E aqui a gente pode verificar que o grupo nesse laboratório, né, é um laboratório bastante cosmopolita. Então nós temos aí vários britânicos, mas nós temos pessoas de toda parte do mundo, né? Nós temos italianos, nós temos pessoal de Singapura, italianos, indianos,
paquistaneses, enfim, nós temos um grande grupo de pessoas que atuavam nesse laboratório. E esse daqui é o professor Roderick Flower, que foi um dos descobridores da anexina. Então, aquele trabalho inicial que eu mostrei no início da aula para vocês, o professor Roderick Flower, ele era um dos pesquisadores principais na época. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas vocês podem, por favor, me encaminhar no meu e-mail. Então ficamos por aqui por hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.